pessoal, como é que estão vocês hoje para mais um café da manhã aqui com a família Martins? Café com palavra. Café com palavra, um Talkex, começando aqui mais uma troca de ideias. Quando você troca pão, quem ganha o pão, come o pão e sai satisfeito, barriga cheia, mas não tem mais pão. Quem troca conhecimento, quem troca experiências, sai cheio de novas experiências que podem ser distribuídas com outras pessoas. Então esse aprendizado, esse conhecimento é muito bom. Está em família. Estamos multiplicando o pão. Estamos multiplicando o pão, aqui. fazendo um milagre aqui. Isso aí. Bom, bora lá. Então, que bom que você... Amor da minha vida. Que bom que vocês chegaram também. Já vai aí dando uma alô pra galera. Você sabia, você ia dar risada, eu sabia que você ia dar risada. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar um alô pra galera, nós vamos fazer isso. Aperta o dedão no like aí, ó, e compartilha esse vídeo aí com mais pessoas. Vamos fazer essa mensagem chegar para outras pessoas. É importante que outras pessoas também seja atingida por essa mensagem, que seja encontrada por essa mensagem. Então, só vai ter um jeito, se nós propagarmos essa mensagem, e eu convido você para fazer isso. Então, pega aí o link aí desse vídeo, desse nosso canal e envia para 3 pessoas, para 4 pessoas, vê se faz sentido para você. Envia para 3 pessoas, para 4 pessoas, curte ali e comenta também. É muito importante o seu comentário. Assim o YouTube ou as mídias sociais vão entregar esse material, esse conteúdo para outras pessoas. E você é nosso convidado também, caso você queira participar aqui com a gente no nosso café da manhã, seja online, seja aqui conosco mesmo. Pode vir aqui, pode participar online com a gente, fazer aí também suas considerações, fazer seus comentários, trazer os seus temas, as suas ideias, para a gente poder discutir aqui enquanto toma um café. Isso é bacana. Então, falando em trazer as ideias, se você não conseguir falar com a gente pessoalmente ou falar com a gente por telefone, WhatsApp, você pode deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ter aqui também o canal, o caminho por onde você pode fazer, mas também pode deixar nos comentários, coloca ali o tema que você gostaria de falar. Ontem nós estávamos até conversando sobre isso, né? Uhum. Qual é o tema que nós vamos falar agora? Ou qual é o tema que você gostaria que falássemos? Sobre o que nós vamos falar sobre hoje. O que nós vamos falar hoje. E vai ter sempre uma chamada assim para ação e você vai lá e coloca, vamos falar sobre isso hoje. E a gente está falando aqui de qualquer tema, tá? O pessoal fala, mas agora vocês eram pastores, vão falar de igreja, vão falar de Bíblia. Não, de igreja nós não vamos falar, porque nós somos igreja e nós não vamos ficar falando da gente. Para começo de conversa, né? Nós vamos falar da unidade, esta unidade em Cristo, a unidade familiar. Não vamos falar de religião. Não vamos falar de religião. E pensando também no cristianismo como um lifestyle, então cada um vive o seu. A igreja para mim ela é uma comunidade onde você se reúne com os seus amigos, com seus irmãos na fé, para você somar essa graça, para você estar nessa comunhão. Então a igreja para mim ela é um CNPJ, vamos pensar assim, ela é uma entidade, uma comunidade. A igreja verdadeira é você, a igreja verdadeira sou eu. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Então nós como igreja, quando nós assumimos esse papel de governo, nós olhamos para isso e vemos que é o meu papel. Então o meu papel é esse, eu fui designado, eu fui ordenado como ministro de Deus para isso. Então dentro da casa, dentro da família, a igreja ela está prosperando, ela está crescendo. Então nós estamos criando uma igreja forte, baseada na pedra angular, que é Jesus Cristo. Então esta igreja vai se conectar com outras igrejas, que são outras famílias, e nós vamos fazer um grande movimento aí, levando essa palavra. E nós vamos falar no Talkex, que você vai poder participar com a gente, nós vamos falar de temas variados. Por exemplo, se você quiser falar sobre bem-estar e qualidade de vida, seja bem-vindo, vamos falar sobre esse tema, porque se você está com a saúde em dia, se você está com a energia em alta, se você está com potência para fazer as coisas, tudo flui melhor, né? Tudo flui melhor. Você quer falar alguma coisa sobre isso, inclusive? Com certeza, a ideia de você priorizar essa parte da saúde, essa parte da energia, ela é perfeita, porque uma vez que você já começou, a gente já percebe isso quando a gente começa o dia fazendo atividade física, a energia para o resto do dia é outra. Sim. A gente já tem um outro nível, a gente já tem um outro ritmo para lidar com o dia. E a mesma coisa, começando com uma boa alimentação. Hoje meu marido colheu amorinhas para mim. Olha que coisa mais chique do mundo. Achei isso que namora no mato, tá vendo? Essas coisas. Detalhes. Mas uma vez que você começa o dia já pensando
em cuidar da sua saúde. Não vou nem dizer cuidar do corpo, porque vai dar aquela ideia de ficar sarado, né? De querer emagrecer, mas não é é bom nisso. também, é legal. Mas é de você cuidar do corpo como um templo aí do seu espírito, né? Como é o único que você tem, que você vai levar aí pela vida toda, já vai te dar uma outra energia, uma outra disposição e uma outra capacidade de você lidar com tudo. Eu tive uma mudança radical no meu sono recentemente. Eu tava indo dormir em torno de 11h30 da noite, mais ou menos meia-noite, e acordando às 6 horas da manhã para levar meus filhos na escola, nossos filhos na escola. Bom, a geração dela, tava preocupada. Tava excluindo o pai das crianças. Né? Mas, e aí eu tava experimentando assim um nível de exaustão terrível, tava muito ruim. E aí eu percebi que esse ajuste no sono tava extremamente necessário. E por um dia, acho que até é legal eu contar, né, essa experiência que eu tive aqui. Sim. Um belo dia, uma bela madrugada, eu acordei às 5 da manhã com algo me dizendo, vá ler a Bíblia. E eu falei, vou nada. 5 horas da manhã, por que eu vou ler a Bíblia às 5 horas da manhã? E aí eu falei, não vou. E fiquei deitada, e fiquei insistindo, resisti por 20 minutos na cama. E aquela voz na minha cabeça, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Eu não conseguia voltar a dormir, eu levantei e fui ler a Bíblia. O que aconteceu foi que eu não aproveitei muita coisa do conteúdo ali, do que eu estava lendo naquele momento. Mas quando ele acordou, aí eu comentei que isso havia acontecido e falei, olha, e aí eu tive que ler a Bíblia. Aí ele falou, ótimo, e o que você leu da Bíblia? Eu falei, Gênesis, comecei do começo. E o que você leu? O que você entendeu? Eu falei, não muita coisa, você podia me ajudar, que você entende mais disso. E nós sentamos e começamos a tomar um café da manhã e falar sobre o que eu tinha lido. Nós usamos? Não, foi Gênesis 1, do 1 do 1. Não, mas foi você não tinha entendido, eu falei que o que eu vou chamar de ritual, tá bom, pessoal? Para entender, não que eu não entendo nada de Bíblia também, tá? Para ser bem sincero, ela tá falando aqui, até porque a gente aqui, o que é legal é isso, como dá para viver em comunhão, né? De formação, de casa, de nascença, de berço. Como eu nasci no Brasil, falo português. Quem nasceu nos Estados Unidos fala inglês. Eu nasci numa casa que eram católicos e depois eles se tornaram evangélicos, crentes fervorosos, daquelas igrejas fervorosas. E eu fui criado ali naquela igreja, naquele formato. Então eu segui a família. E ela já foi criada, nasceu, ela é a última da casa, né? A rapinha do tacho, a caçula da casa, ela nasceu dentro de um lar espírita. Ela foi criada num lar espírita. Toda a formação espírita. Então, assim, falar de Bíblia com eles deveria ser uma coisa normal também, mas não é. Não era tão normal, porque eles estavam acostumados com outros livros e outras leituras, e Allan Kardec... Que também falava da Bíblia. Sim. O Evangelho segundo o Espiritismo todo fala da Bíblia também. Sim. Só que num outro formato, não é, obviamente, a Bíblia inteira ali explicado. Pega trechos da Bíblia, versículos da Bíblia e se discute em cima daquilo. Mas enfim. Isso. Mas o ponto era o rema. Ponto era que no momento... Rema. Era a palavra que você queria lembrar. Pronto, então. Pronto. Não é que eu queria lembrar, eu queria te lembrar dessa palavra. Exatamente. A preparação... Eu não conseguia ter essa tal da... É essa ou esse? Rema. Esse rema. Esse rema. Eu não consigo... Não é essa, porque é revelação. É uma revelação. Então é a rema. Não é o rema de remar, tá, gente? Não é aquele rema de remar, não. É o rema aqui, é a revelação da palavra. Exato. Eu disse a ela, antes de você começar a fazer sua leitura, faça o seguinte ritual, para ficar mais fácil para você entender. Eleve seus pensamentos a Deus e a Jesus, mentaliza e pede para o Espírito Santo, a Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, pede para que Ele revele essa palavra no seu coração, porque nós também somos trino, nós somos corpo, alma e espírito. Senhor, fala no meu espírito, mexe com a minha alma e apresente isso no meu corpo de alguma forma. Sim. E aí nós começamos por ali. Então a primeira instrução foi essa, fazer essa preparação. Exato. E aí foi aonde ele me explicou tudo isso que ele está falando e a gente sentou para tomar um café da manhã e começamos a falar sobre o que eu havia lido na Bíblia. E a conversa fluiu tão boa, lembra? A gente ficou o quê? 1h30 aquele dia conversando? Aquele dia foi isso aí, quase 2 horas. 1h30, por aí a gente ficou conversando. A gente esqueceu de trabalho, do job, esqueceu de tudo. Né? E aí a gente falou, e um começou a interpretar de um jeito, o outro começou a interpretar de outro, e a gente foi acrescentando mais coisas, e a conversa foi incrível, foi muito boa. Quando finalizou, ele falou, cara, que conversa de alto nível que nós tivemos aqui hoje. Eu falei, realmente, adorei. E um momento que a gente estava meio agitado, né? Sim. Parte de ansiedade, essa coisa toda. E a conversa parece que veio e acalmou a gente ficou bem pelo resto do dia.
E aí, durante o dia, várias vezes ele falou a mesma coisa. Nossa, mas que conversa boa no café da manhã. Eu também senti a mesma coisa, que conversa boa. E aí foi onde ele falou, por que a gente não gravou essa conversa? No dia seguinte nós repetimos, nós fizemos de novo. E no outro dia fizemos de novo. E no outro e aí foi onde surgiu a ideia. E no outro de novo. Por que a gente não tá gravando isso? Por que não ligar uma câmera e começar a falar? Não somos youtubers, não somos influencers profissionais aqui, Sim. né? Pessoal, mas olha, de coração vou deixar uma palavra para vocês. Nós queremos nos tornar profissionais, sim. Sabe por quê? Porque tá carente, o mundo está carente de pessoas como eu e você que quer levar essa mensagem, mas não sabe como, porque fica se espelhando no pastor da igreja, pensando no líder, achando que só os caras que sabem de tudo, que eles fazem exatamente o que eu ia falar. Né? Nós não somos ainda. Um dia nos tornaremos, mas eu quero dizer assim, a gente tem que começar como está. Sim, vem como está. É vir como está e compartilhar o que está sendo tão bom pra gente, porque realmente fortaleceu o nosso casamento, fortaleceu a nossa união, o nosso relacionamento. Sim. E fortaleceu também o nosso emocional, né? A gente começou a ficar mais tranquilo, a diminuir a ansiedade. Trouxe tanto bem que a gente falou, por que não compartilhar com outras famílias, com outras casas, de repente influenciar mais casais a tomarem café da manhã juntos, né? Ou que não seja o café da manhã, o nosso momento que a gente consegue ter um tempinho para conversar, é quando a gente deixa as crianças na escola, esse período aí entre 7h15, 7h30, por aí, até antes das 8, que é o momento que a gente começa a trabalhar, é o tempinho que a gente tem para conversar. Mas você vai ter a sua rotina, você vai ter o seu horário em casa, então, de repente é um horáriozinho logo após o almoço, que vocês vão poder sentar e conversar, ou antes de dormir, enfim. O importante é conseguir tirar aí 15, 20 minutos que seja, para essa comunhão, para esse momento em que vocês vão falar não só dos problemas, não só de como foi o dia no trabalho, do estresse que passou, das contas que estão atrasadas, ou enfim, das contas que tem que pagar, ou da criança que não foi bem na escola, whatever. A questão é parar e falar sobre coisas que vão mudar a rotina de vocês. Pra gente, uma dessas coisas foi a palavra de Deus, foi a Bíblia, que trouxe essa comunhão, esse acalento para nós, né? Obviamente você vai fazer o que te faz bem. Você vai escolher um livro, de repente, que você se interesse mais, que você queira seguir, mas eu acredito assim que a base é essa, né? Sim. Eu acho que aqui é sempre um bom começo. A Bíblia, né, o pessoal fica muito, não vou ler a Bíblia por isso, por aquilo, não sei o que, tá. É o livro mais lido no mundo e a Bíblia é um manual. A Bíblia, ela é um manual, ela é um guia. Se você ler a Bíblia, abrir em qualquer lugar, você vai ter uma mensagem, se você ler na sequência, você vai encontrar histórias, algumas histórias aterrorizantes, inclusive, outras histórias lindas. Todas elas são lindas se você entender a mensagem que está por trás, o rema que está ali, essa revelação. Então é importante que você tome a sua decisão para ter esse momento de comunhão consigo mesmo, esse momento de autoconhecimento, de autopreservação também, esse momento com a sua família. Você escolhe no momento do dia, seja 5 minutos pelo celular ali, faz uma chamada de vídeo, troca uma ideia. Se você é casado, faz isso com a família, com a esposa. Se tem filhos, você reúne os filhos. O mundo, pessoal, gente, o mundo está carente de pessoas assim. O mundo está tão deturpado, tão violento, tão alterado, tão sofrido, tão arruinado que se nós não nos levantarmos como igreja, como família, nós vamos só ver mais devastação. E nós somos hoje a semente que deve ser plantada nas outras pessoas, e toda semente plantada e cuidada, ela vai prosperar, ela vai dar frutos. O fruto de uma árvore é a prosperidade, é o que nós queremos fazer aqui. Então queremos que vocês que estão chegando agora com a gente, entenda isso, que nós podemos ampliar nosso alcance se você vier com a gente e se a gente for com você, mas a gente só consegue ir com você se você vier com a gente não sabe se você quer fazer isso ou não, ou se você tem esse desejo também. Muitas pessoas que eu tenho conversado no dia a dia têm o desejo, mas não sabem por onde começar. A gente também não sabia. A Alissa acabou de falar como a gente começou. Um belo dia começou. Então tem que começar. Então o meu convite para você, comece assim, um like aí, aperta o botãozão ali do joinha e compartilha esse vídeo com mais pessoas.
Não significa que não tem vergonha, não significa que não tem nada que te impeça. A gente fica pensando em 1000 obstáculos. A gente fica pensando, eu não sei falar bem, eu não sei me posicionar diante da câmera, eu não sei fazer todas as coisas que precisa aí pra fazer isso. Mas, como a gente disse, a ideia nesse momento é um café da manhã em casal e é inspirar outras pessoas a fazerem isso. Infelizmente, a gente presenciou na pandemia muitos casais se divorciando, muitas famílias se desfazendo, porque as pessoas não têm o hábito de conviver. Elas não conseguem conviver entre o relacionamento aqui conjugal, entre cônjuges, e não conseguem conviver consigo mesmas, né? Então se a gente for parar para pensar hoje, o tempo todo nós estamos recebendo estímulos. Dificilmente a gente para um momento e vai ficar com a gente, ficar sem nada. Eu vou fazer uma caminhada, eu coloco um fone de ouvido e eu tô lá, com uma música na minha cabeça, ou tô escutando uma palestra, um podcast, alguma coisa desse tipo. Ou eu parei em casa, eu ligo Netflix. Ou, enfim, a todo instante a gente está recebendo algum tipo de estímulo. Quando foi a última vez que você ficou com você? Que você realmente parou e ficou ali, imerso nos seus pensamentos. É o mindfulness. Você está conectado naquele momento 100% com você, com o divino. Exato. Eu participei de um congresso esse final de semana, só para mulheres, e uma das mulheres que falou, que deu um depoimento muito forte lá, inclusive, nesse fim de semana, ela falou que ela usa o momento da caminhada dela para falar com Deus. O momento da caminhada ou da corrida, ela excluiu fone de ouvido, ela excluiu até aplicativos de corrida. Ela falou, não preciso medir, não preciso ver nada disso. Nesse momento eu quero apenas me conectar com Deus. Então é um momento onde ela coloca tudo ali e conversa com Ele e tenta ouvir realmente, né, a mensagem ali, o que Deus tem para ela naquele dia. E eu achei muito bacana isso, porque é raro a gente conseguir fazer. Normalmente a gente consegue fazer algo desse tipo, viver uma experiência desse tipo, depois de ter passado algo mais pesado, né? Sim. Na vida, que te leve a uma reflexão. Foi o caso dela, foi o que aconteceu. Então, eu acho que esse é um dos principais convites, assim, é você conseguir organizar não só o seu dia, a sua rotina, mas principalmente a sua mente para conviver com o seu cônjuge e para conviver com você mesmo, sem os estímulos externos. Não é o tempo todo que a gente precisa de uma TV, de um celular, de alguém falando, de uma música tocando. Às vezes a gente só precisa ouvir a voz de quem está do nosso lado ou a nossa própria voz. Isso pode salvar casamentos, pode salvar vidas. Sim, a gente tem observado. Que é exatamente assim. Todos nós temos nossas fraquezas, somos falhos. Quem não tem, né? Todos nós temos, mas a gente está aqui para superar. E tem momentos que você começa a pensar nessas fraquezas e diz o seguinte: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Conversa com o Espírito Santo e ele vai trabalhar na sua vida. Quanto mais você se achega a Deus, mais tentação, mais flechada você leva. Isso é normal. Porque está aumentando a sua capacidade de absorver esse impacto. É só isso. Você está ficando mais resiliente, mais forte, você está superando. E é isso, né? Você vai até Jesus, entrega o seu fardo pesado, essa descrença, esses problemas, essas angústias que aflige, e Ele vai te dar um jugo suave. É assim que tem acontecido com a gente. A gente tem trabalhado isso, tem entendido isso, tem buscado isso, tem sido muito agradecido no dia a dia, porque a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida tem sido abundante, né? A graça tem sido abundante e a gente crê que Ele sempre ouve realmente as nossas orações e está pronto para nos auxiliar, para ir à frente, abrir os caminhos, abrindo portas que precisam ser abertas, fechando aquelas que não precisam estar abertas, tirando aquelas pessoas do caminho que às vezes a gente acredita que são pessoas amigas, parceiras, pessoas que estariam ali para nos ajudar em um próximo nível, um próximo nível, e a gente quando pensa no próximo nível, pensa num próximo nível mais elevado, mas às vezes aquele meio que você está, o próximo nível que eles querem te levar é para baixo, te destruindo, derrubando seus sonhos, dividindo sua família, dando flechada em você, na sua família, nos seus negócios. Então assim, se chegue a Deus, Ele vai se chegar a você.
clama Ele, bate na porta, pede para Ele proteger você, a sua família, cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus negócios, e Ele vai estar ali pronto para fazer isso. Isso aqui não é uma moeda de troca, tá, gente? O pessoal fica falando, então se eu fizer isso, eu vou receber isso. Não, não é uma troca, você não está fazendo isso para receber algo, é como você dá um presente para alguém. Eu, no meu ponto de vista, fico mais feliz quando eu dou um presente do que quando eu recebo, porque é tão gostoso ver a expressão da pessoa quando recebe aquele presente, que só aquilo já é gratificante demais. Então, eu não vou dar um presente, por exemplo, à minha esposa, esperando que ela receba o presente e já fala, então aqui, eu vou dar esse outro presente para você em troca, porque você me deu esse presente. Daí não teria graça, eu podia pegar o dinheiro e comprar o presente para mim e pronto, podia comprar aquele objeto ou aquela experiência, vamos dizer assim, né? Mas o presente, o de graça é isso, você fazer de todo o coração, com a mente aberta, coração aberto, com esse desejo verdadeiro mesmo de ajudar, de levar a palavra para outros, de resgatar as pessoas desse mundo perdido, tá? É isso. No momento que você falou, né, que quando a gente busca Deus, parece que as coisas começam a virar uma confusão, a gerar uma turbulência, alguma coisa desse tipo. Por que os ímpios prosperam e a gente está sofrendo tanto ataque? Mas acho que uma das interpretações disso também é, uma vez que a gente busca Deus, uma luz se acende. E essa luz ela vai clarear tudo, inclusive o mal. Exatamente. O mal vai se tornar evidente. Vai revelar o mal. Vai exatamente. ser revelado. Vai revelar o mal que está em você e também o mal que está no outro, porque que está ao redor da sua vida. Que está ao redor da sua vida, é isso mesmo, né? Aliás, até eu mudei a minha bio ontem, lá no Instagram, para quem não segue ainda. O meu Instagram é @valdaircmartins. O da Nessa é TEA Conecta. TEA Conecta, com C mudo. TEA, para quem não sabe, transtorno do espectro autista. Isso. A gente tem um menininho autista, o Guilherme. Temos um super Guilherme em casa. 4 anos de idade. E a gente está fazendo um trabalho bem bacana no TEA Conecta, divulgando mais sobre o autismo, levando mais informações, acolhendo famílias que estão também vivenciando o autismo dentro de casa. Então, se você conhece uma criança autista ou se você quer conhecer mais sobre o tema ou se você tem um autista na família, segue lá o TEA Conecta. Com certeza você vai ter muitas informações relevantes. Isso, informações úteis e relevantes para você ajudar a você, se você tem casos na família ou outras pessoas que você conhece, ok? Bom, então vamos falar sobre um tema mais específico hoje, rapidamente aqui, só para a gente fazer a finalização então do devocional do dia, só para a gente ler esse versículo aqui. Salmos 18:30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Matou, né? Porque a gente estava falando fecha, aqui. Fecha, né? Fechou. Fecha mesmo. E aqui tem uma sugestão que eu quero até deixar. Pense em algumas das maneiras pelas quais Deus tem protegido você. Então tire um momento para louvá-lo por tudo que ele tem feito. A gente nem percebe, mas a gente passa muitos livramentos durante o dia. Muito livramento, muito. Você saiu, você voltou com o seu carro intacto. Você saiu, você deixou seu filho na escola, ele voltou bem. Sim. Graças a Deus você pôde buscá-lo em paz e segurança. Enfim, diariamente, tudo funcionou na sua casa, tudo deu certo, não queimou nada, não explodiu nada, enfim. Foram milhares de livramentos diários que a gente só não percebe porque deu tudo certo. Se tivesse dado errado, a gente teria percebido. Se tivesse dado ruim, né, teria percebido. Exatamente. Mas é isso. Deus está nos protegendo o tempo todo. O Espírito Santo está conosco o tempo todo. E eis que faço novo todas as coisas. Então todos os dias se renova esse cuidado. Todos os dias se renova esse amor para conosco, que nos protege, nos guarda, que nos guia. Então, como diz ali no Salmos 91, né? Você pode abrir aqui no Salmos 91 só para a gente ler uma passagem com eles aqui. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Ok. Você veja que até Jesus no deserto, quando foi tentado, Satanás é tão esperto e conhecedor da palavra e conhece tudo que ele citou isso aqui, gente. Ele citou isso aqui para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se atire daqui, lá para baixo, que Deus vai enviar os seus anjos para te segurar. Ele é um personagem bíblico. Ele manja dos Paranauê. Ele manja dos Paranauê. Vocês entenderam? Então, seguinte, gente, inspiração para você. Todos os dias, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer, buscar o reino de Deus e a sua justiça. A primeira coisa é você se conectar com o reino, porque você é reinante aqui, então você tem que pegar as instruções diárias como reinante, o que você tem que fazer para executar a justiça divina na terra. E fique debaixo desse escudo. Fique debaixo desse escudo que você vai estar protegido. Então, com a finalização dessa manhã aqui, Nessa, a gente podia fazer então aqui uma oração em favor das pessoas que estão precisando desse escudo, mas só tem um jeito de você ficar debaixo do escudo, é você indo para baixo do escudo, que aí você vai estar protegido, tá? Então você tem que fazer a sua parte. A primeira parte que você tem que fazer é aceitar isso e ir para o refúgio do descanso dessa palavra que nós colocamos agora, está no Salmos 91, e descansar no Senhor. Deixa Ele à frente, protegendo você. Abaixa a sua espada, exatamente. Canta e dança. Como nós vamos contar uma história para vocês de um rei depois que fez isso. Não tinha a menor condição de vencer um super exército de 180 mil pessoas lá. E eles simplesmente fizeram isso. O que nós vamos fazer? Baixa a espada, vamos louvar a Deus, vamos dançar, vamos cantar e deixa Deus ir à frente. Não é para virar bagunça não, para você fugir da sua responsabilidade. Parar de trabalhar, não é isso não. Ficar cantando e dançando o dia inteiro. Isso é para conectar com o divino, conectar com o Altíssimo e você ficar plenamente, 100% confiando nele, entregando nas mãos dele, que ele vai solucionar e vai resolver todas as demandas que você precisa ou que você tem necessidade, porque ele é o provedor de todos, ele vai à nossa frente, ele conhece o nosso caminho, ele já sabe do que nós precisamos, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o nosso coração, ele conhece a gente desde antes de estar no útero da nossa mãe, ele já conhece a gente. Então, por que preciso ainda pedir para ele isso ou aquilo? Não tem necessidade de ficar pedindo isso, só agradece porque você já tem isso daí, ok? Porém, eu li uma mensagem do pastor Joel Osteen, que eu gosto muito, e ele fala assim: dê a Deus alguma coisa com o que trabalhar. Ele precisa de uma oração, ou de um louvor, ou de um gesto de fé, um olhar de fé, alguma coisa desse tipo. Sim. Então, dê a Deus alguma coisa com que trabalhar, demonstra que você quer. O escudo, ele está ali, ele sempre vai permanecer ali no mesmo lugar. Como você disse, é você quem tem que se mover até aquele escudo. Mas por mais que você esteja se sentindo sem forças para fazer isso, dê a Deus alguma coisa com que trabalhar, dê pelo menos... mostra a ele pelo menos que você tem esse desejo, essa intenção de estar debaixo desse escudo. Isso. E ele vai, com certeza ele vai trabalhar em cima disso. Isso. Todos os milagres que nós lemos e aprendemos com eles, todos eles têm um fator. Quem vai receber o milagre, quer receber o milagre. Exatamente. Não é que Deus precisa, ele não vai conseguir fazer a obra se você não orar ou não louvar. É que a gente tem o livre-arbítrio. Ele nos presenteou com isso desde o início. Exato. E ele só vai conseguir agir na nossa vida se a gente decidir, se a gente pedir por ajuda, se a gente aceitar ser ajudado. Exatamente. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Hoje a oração é contigo. Amém? Querido Deus, nessa manhã nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos mais uma vez em unidade contigo, em família, levando, Senhor, essa mensagem para mais pessoas, levando essa mensagem, querido Deus, para aqueles corações que estão desesperançados,
que estão se sentindo fracos, que estão se sentindo sem apoio. Nós, Senhor, levamos agora essa mensagem para eles em Teu nome, pedindo que o Espírito Santo vá e encontre cada vida, que vá, Senhor, curar essa ferida, essa dor, essa tristeza que às vezes está assolando a família, a pessoa, tirando o ânimo dela de produzir, de crescer, de desenvolver, de se tornar uma pessoa melhor e prosperar na vida de outras pessoas. Jesus, eu peço que alcance agora todas as pessoas que estão na estrada, que estão dirigindo, que o Senhor os proteja, que o Senhor vá com seus anjos dentro desse veículo, dessa condução, que o Senhor proteja as mães que estão em casa, trabalhando, preparando também, deixando a casa organizada, que muitas vezes não são reconhecidas pelos maridos porque estão em casa como se não estivesse fazendo nada, né? Não é reconhecida assim, mas que o Senhor as reconheça e conforte os corações delas também, que o Senhor também reconheça os maridos, reconheça os líderes, os governantes da casa, Senhor, que eles consigam atingir o objetivo e trazer o seu pão de cada dia para casa, que eles consigam trazer alegria para casa também, que eles consigam prosperar e sentir que estão crescendo também e desenvolvendo. Senhor, eu peço muita riqueza, muita prosperidade na vida das pessoas para que elas possam ser de fato agraciadas com essa bondade sua e poder ajudar outras pessoas. Deus, eu peço que o Senhor continue nos abençoando, tendo misericórdia de nós, tendo misericórdia de todos, estendendo a sua mão poderosa, estendendo a sua graça sobre a nossa vida no dia de hoje, que seja mais um dia, Senhor, que não seja somente mais um dia, Senhor, para as pessoas, mas que seja um dia da decisão, um dia que elas vão tomar a decisão de aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador e vão agora de coração aberto recebê-lo e seguir o caminho que é Cristo como nova criatura transformada em Teu nome. Senhor, eu Te agradeço e peço que o Espírito Santo fique conosco, nos consolando, nos amparando e nos protegendo, nos guardando. Guarda a nossa casa, guarda nosso lar, guarda a nossa vida, guarda nosso negócio. Vá à nossa frente, Senhor. Amém.